é uma ilusão, e a beleza acaba, mas a mulher que teme ao Senhor, o Senhor Deus, será elogiada. A beleza acaba, né? A formosura é uma ilusão. Quantas mulheres que gastam dinheiro de uma casa, de um carro novo, para fazer uma cirurgia, né? Acabar com a pança, esticar o rosto, e aplica no cabelo, e dente, não sei o que, e botox. Mas o mais importante, que era para ela ser bonita, ela é feia, que é o interior, o coração, o que sai da boca, os pensamentos. E isso não agrada a Deus. Quantas mulheres faz de tudo para agradar o homem, o namorado, o marido, talvez até querendo agradar multidões de homens, né? Mas quem ela deveria agradar, que é o Senhor Deus, ela não agrada, porque o coração dela está podre, a mente está podre, só sai coisa ruim, da boca, do pensamento só sai imundiça, e não agrada ao Senhor. Então, mulheres, tenta ser o mais bela possível no interior, a fim de agradar o Senhor. Tem, sim, que, né, procurar ser bonita para o marido, para o namorado, mas cura, embeleza o teu interior. Amém? Põe para mim Hebreus 11:6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Amém? Encha-se de fé, busca o Senhor, se transforma, tenha fé que um dia você, eu, nós vamos morar com Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé novamente para a gente estar louvando ao Senhor. Feche seus olhos novamente. Senhor, como eu disse aqui, ó Pai, hoje é o dia das mulheres. E quantas mulheres que tentam se embelezar o exterior, mas um dia isso vai acabar. Um dia essa beleza exterior vai apodrecer debaixo da terra. Mas, Senhor, que o Teu Espírito, que o Espírito Santo venha mesmo tocar em cada mulher aqui nesta noite, ensinando que ela deve estar bela por dentro, que ela deve se embelezar o interior, no que ela fala, no que sai da boca dela, nos pensamentos, nas ações, no agir dentro de casa, no trabalho, para que isso sim venha te agradar, Senhor, e para que elas venham ser as mais belas mulheres diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Parabéns, mulheres. Em nome de Jesus, que Deus venha abençoar cada dia mais a vida de vocês. Amém? Fala assim: escuta aqui, Satanás. Eu não vou ser crente frouxo. Eu não vou perder a minha bênção. Eu não vou ser pacato.
Eu não vou ser frouxo. Em nome de Jesus. Pega o que é seu, solta o que é meu e bata de retirada. Em nome de Jesus. Fala assim: Papai do céu, eu quero a minha bênção. Eu vim neste lugar, saí da minha casa para vir nesse monte, e esse monte é o lugar da minha bênção. Eu quero a sua presença, eu quero a sua glória, e eu não desisto. Me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção para depois subir. Aleluia! Glória a Deus. Cumprimenta teu irmão, querido. Cumprimenta teu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Toda a glória é tua, Jesus. Oh! Glória a Deus. Paz. Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, Toda a glória é tua, Jesus. Shamanate candereto chemanas. E babae candalamash. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo assim: tudo, Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Pode se sentar. O segredo de tudo, querido, para a gente ser feliz, né? Hoje mesmo eu estava vendo aquele negócio de entrevistando ali, né? Então uma pessoa, né? Toda travestida, toda maquiada, né? Um homossexual perguntou para o Antônio Augusto, né? Sobre felicidade. E ele falou assim: ninguém pode ter felicidade se não tiver um propósito. Porque o que traz a felicidade é o propósito. E ninguém pode ter um propósito, né, querido, que vai lhe dar felicidade, se esse propósito não for um propósito de Deus, né? Eu estava conversando com um cliente, né, e vários clientes eu falo a mesma coisa, né, que o trabalho da gente, ele é uma prisão, né? A gente tem que todo dia estar ali, cumprir horário, e depois que a gente já tem uma independência financeira, aí a gente vê que ele é uma prisão, né? Porque você fica amarrado, cheio de negócios, de problema e de coisas, né? Que se você largar, você pode sofrer umas consequências bem terríveis. Ele falou, aí eu contei para o cara que um dia um rapaz, né? Que tinha um casal, né? Que tinha certo dinheiro, queria montar uma loja de pneu, né? E eu falei para ele assim: olha, eu posso te ajudar, te ensinar, mas eu tenho medo de dar certo. Ele falou: como assim, pastor? Eu tenho medo de dar certo e não for o propósito que Deus tem para a tua vida. Porque eu não tenho vida.
Eu não posso viajar, eu não posso ir numa praia, eu não posso ir ver meus filhos, eu não posso ficar na igreja, eu não posso visitar minhas ovelhas, né? Tudo por causa da escravidão do meu trabalho. Eu falei para ele assim, a única coisa que me conforta é que essa escravidão tem um propósito, que Deus falou que ia me dar essa loja, que Deus disse, né, sobre a loja, que Deus falou antes sobre a loja, e Deus contou para mim o propósito daquela loja, e por causa desse propósito, né, a minha escravidão é uma realização, eu sou feliz, sou alegre, porque todas as vezes que eu estou passando por luta, né, eu lembro assim, né, a luta minha é para me tirar do meu propósito, né? Então, o ministério é a mesma coisa, o ministério não me traz vantagem nenhuma, por causa do ministério eu sou difamado, sou mal falado, eu sou perseguido, sou caluniado, as pessoas, é impossível, né, você agradar as pessoas, é impossível você agradar as pessoas, é impossível, né? A gente faz de tudo para conseguir agradar a esposa da gente, nem ela a gente consegue agradar, né? Mas, por causa do propósito de Deus, a igreja para mim me traz felicidade. Todos os nossos sonhos, se não estiver dentro do propósito de Deus, nós não vamos ser felizes porque nós vamos nos frustrar. Mas diga para o teu irmão, fala, Deus tem um propósito na tua vida. Agora fala para ele assim, não é só na sua vida não, fala aí. É através da tua vida, fala aí. Fala para ele assim, ó, você não está casado sem propósito. Fala, você não está nessa igreja sem propósito. Fala, você não trabalha onde está trabalhando, fala aí. Sem propósito. Então, tudo Deus tem um propósito. E se você descobrir o propósito de Deus, amanhã você vai ficar empolgado para ir trabalhar, né? Para vencer. E você vai, a única coisa que você vai ter medo é de perder. É de perder. E o que faz nós perder as bênçãos de Deus? As promessas de Deus e sair nós do propósito. É o descontentamento. E o descontentamento, querido, ele é brotado pela falta de gratidão. Se nós não formos gratos, né? Nós fomos em Santa Amélia e a Rosângela, numa crise, querendo pedir perdão para mim, né, para a igreja, para coisa, porque ela falou que ela é muito ingrata. Eu falei, filha, se você for ingrata, então, meu Deus do céu, o resto do povo lá, não sei o que vai ser então. Porque eu acho que ela é a pessoa mais grata que tem no ministério, né? Mas é assim mesmo, quem é, vê que, acha que não é, né? E quem não é, não consegue perceber que é. Ingratidão. E eu vejo, né, que todas as vezes que eu vou orar, que eu vou buscar a Deus, que eu estou numa crise, eu só entro em sintonia com Deus quando eu começo a agradecer a Ele. E eu não vejo as coisas que Deus fez na minha vida de cara. Eu começo a agradecer a Deus, né, como a Bíblia ensina. Senhor, obrigado, porque se o Senhor não tivesse criado o céu, a terra e nós, eu nem existiria. Senhor, obrigado, porque eu só respiro porque o Senhor me deu o fôlego. Eu só penso porque o Senhor me faz pensar. Eu só sinto porque o Senhor colocou em mim uma alma. E aí eu começo a louvar a Deus, né? Eu falo assim, Deus, olha como Tu és maravilhoso em criar as árvores. A coisa, eu começo a adorar assim. Os irmãos já viram orar na mata, no coisa assim, quando eu começo a fazer isso aqui, daqui a pouco, aí eu entro no... Porque não é fácil, a carne não quer adorar a Deus e não quer ser grata. Depois, querido, é o que eu começo a ver, né? A igreja metodista,
que me acolheu, por os irmãos de lá, né, que tinha tudo para nem olhar para minha cara, né? Aí depois eu começo a ver, né, que Deus, Ele cuidou para que eu não arrumasse um emprego, que eu passasse necessidade, tudo para poder me dar aquele emprego naquela loja de pneu. Aí eu começo a ver que, né? Aí eu começo a ficar grato. Essa gratidão faz com que eu olhe para a circunstância e falo assim, epa, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer. E se eu não tenho esse hábito de agradecer a Deus, de um modo bem simplista na palavra, assim, né, de adorar, dar toda a glória para Ele, a gente não chega nesse nível de começar a ver, né, que até aquelas pessoas que quase destrói a gente interiormente, né, Deus tem um propósito. E você começa a ter força, até na adversidade, porque e começa a ter sabedoria, e começa a... Na realidade, querido, tudo que Deus quer que nós façamos quando nós estamos passando por prova, é que nós cresçamos. Ontem eu falando ali na cozinha, e eu falei um negócio seguinte, né, para a liderança. Acho que eu falei até para o Juba também. Falei assim, ó, se uma criança começar a te xingar, te ofender, né, você se ofende e você fica magoado, sentido? Quem fica? Se uma criança de 2, 3 anos. Vamos, gente? E por que você não se ofende? Porque ela é uma criança. Então, se você cresce em Deus, e uma pessoa te desrespeita, te ofende, é ingrato, é tudo isso, você não vai ligar. Você vai amar como ama aquela criança, como ama aquele filho, né? Aquela criancinha pequenininha. Por quê? Porque Jesus, Ele veio e passou por isso, né? E Jesus não amou até o fim. Fala para o teu irmão, você pode ser insuportável, fala aí. Mas vai me transformar, fala aí. E nós vamos juntos, fala aí, até o fim. Amém, querido? Agora lá nós vamos estar juntos para todo sempre, mas depois lá vai ser tudo, né? Os valores mudam, as coisas mudam, então não tem galardão, né? Mas com isso não, mais. Mas o segredo é aqui, querido, tá? E eu quero ler em Provérbios 3, então. 3, Provérbios 3. Ó, feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas. Vai. É Provérbios 3, eu quero, desde do capítulo 1, do versículo 1. Feliz é 3, 1. Aí é 3, 13, né? 3, versículo 1. Aí, filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembra sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de, diga comigo, sucesso. Os ensinamentos darão uma vida longa e cheia de sucesso. Eu vou parar um pouquinho em cada versículo, cada 2, porque eu quero ensinar uma coisa para você.
Quando nós quebramos princípios de Deus, tem princípios que faz a pessoa morrer cedo. Ela não chega aos 60 anos, ela morre. E a maior vitória de um homem, querido, é passar dos 60 anos para ele ver o que Deus construiu através da vida dele. E se a pessoa quiser ter vida longa, ela não quebra princípio. E para não quebrar princípio, tem que ouvir os conselhos de Deus. Você tem que ter sabedoria de Deus, conhecimento de Deus. Senão depois você morre cedo. Desculpa de eu ser sincero, querido, mas morre mesmo. Eu conheço bastante homens maravilhosos de Deus, pessoas que Deus usou. Mas eu sabia que ele quebrava alguns princípios e eles morreram cedo. E eu fui um que chamou eles de lado, amigos meus, pessoas maravilhosas. E eu falei para ele, você está quebrando princípio. Mas ele achava, querido, que eu era ignorante, que eu era bobo. E morreram cedo. Porque não pode, querido, pecar é uma coisa. Agora, quebrar princípios de Deus, querido, e ser corrigido e não aceitar, a pessoa, ela é ceifada antes do tempo. E ela não vai participar da glória, né, completa daquilo que Deus tinha para a vida dela. Temos que tomar bastante cuidado. Você vai ver na Bíblia, querido, todas as pessoas que quebraram princípios morreram cedo. Eu gosto de ensinar e as pessoas pensam que eu estou pegando no pé, que eu estou acusando, que eu estou ofendendo, que eu estou insinuando. Não, querido, a gente está vendo, está assistindo, está acontecendo. E quando a pessoa ela não vê, querido, eu gosto de falar, até mesmo, né, se eu fosse um cara ruim, eu ia ter que falar. Por quê? Porque a Bíblia diz, querido, que quando alguém está com uma situação, né, querido, a gente tem que ir lá corrigir, exortar, chamar a atenção daquela pessoa. E se ela ouvir, a gente ganhou aquela pessoa. A glória é de Deus. E se ela não ouvir, o sangue daquela pessoa não vai cair sobre mim. Mas se eu souber e conviver com aquela pessoa, trabalhar com aquela pessoa, ela for da minha igreja, ou for meu filho, ou for uma pessoa, um amigo meu, e eu não falar, ela vai padecer e eu vou ser o culpado. Então, até se eu fosse um cara ruim, malicioso, eu sou obrigado a falar, exortar. Eu já vi muita pessoa, até no nosso ministério já vi, morrer cedo por causa de inveja. Por causa da inveja, do ciúme. Eles desonravam a autoridade. Morreu cedo. E eu conheço diversas pessoas de outras igrejas que também, por desonrar a autoridade, morreram cedo. É duro ensinar essas coisas. E princípio, querido, de autoridade é uma das coisas que mais o diabo estruturou na nossa nação para ser quebrado. Vamos acordar. Vamos abrir os nossos olhos a respeito de princípios. Por isso que ali fala, né?
para que tenha uma vida longa e cheia de sucesso. Vamos lá agora, no 4, no 3, né? Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarda-a sempre bem gravada no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Diga comigo, lealdade, fidelidade. Diga de novo, lealdade, fidelidade. Quando que uma lealdade ela é testada? É uma fidelidade. Quando eu sou Maria vai com as outras, eu sou infiel e desleal. Se a minha igreja, ou o meu trabalho, ou o meu pastor estiver passando uma crise, o meu coisa tiver uma crise, e eu estou ali comungando com aquela crise, quando tem gente saindo da igreja e você está falando dos mesmos problemas, mesmo que você fique, você é uma pessoa desleal, você é infiel, você é uma pessoa que não honra. A palavra honra, que ele pode olhar no Google para você ver. O que é a palavra? É dar valor. É dar valor. É valorizar. E a lealdade e a fidelidade, querido, ela faz parte do caráter de quem não quebra princípio. Quem é desleal e infiel e ingrato, algumas coisas assim, nós temos que lutar contra essas coisas. Por quê? Porque isso, querido, vai fazer com que nós possamos até morrer cedo. Já pensou você não ver o teu filho se formar? Já pensou você morrer, querido, e teu filho ficar um órfão? Mas eu não sabia, hoje está sabendo. Mas eu não concordo, eu estou com a mão limpa. Como é que nós exercitamos a lealdade? A lealdade é exercitada quando você está na crise. Quando a minha esposa começa a fazer coisas que fica insuportável, ela fica insuportável. Aí eu pego e eu tenho uma reação, querido, de paciência, de tolerância, aí em vez de eu pegar e ficar, quando a Rosa está nervosa, que eu posso perguntar para ela, né? Geralmente, de vez em quando eu erro, também explodo, né? Mas depois eu pego, hoje quando ela está lá irritada lá com as coisas dela lá, eu fico na minha, eu espero, tal, né? Eu tenho que respeitar a estrutura dela. E quando ela me desrespeita, querido, eu fico assim, chamando a atenção dela mais, porque eu tenho temor por ela, para que ela não se ferre. Mas se toda vez que eu vou chamar a atenção dela, ela se defende e não aceita o que eu estou falando, ela nunca vai ver que ela está errada, porque ela retruca. Depois, querido, que você retruca, aí cria uma barreira, a alma sua não aceita mais entender aquela verdade, você só vai criando revolta no coração, e o teu coração endurece, e você fica igual aquela pessoa, né, que está fissurada num político, num time de futebol. E vamos dar um exemplo. Se o Juba está lá na prefeitura como prefeito, vai ser fácil honrar ele? Para mim não vai. Vamos, gente? Mas e se, não é o caso, né? Não aconteceu isso. Mas se for um inimigo meu,
Um cara que já aprontou comigo, que já me traiu, que já não sei o quê. Vai ser difícil? Vai ou não vai? Vamos supor que fosse o cara que traiu eu com a minha esposa, fosse o prefeito. Eu ia ter que honrar igual eu ia honrar o Juba. Porque se eu não cumprir esse princípio, eu estou quebrando o princípio de autoridade. Agora, se é para o meu próprio bem, eu não posso só honrar, eu tenho que amá-lo, para não ser uma coisa falsa, porque Deus também não vai aceitar uma coisa falsa. Então nós buscamos a Deus para ser transformado, para amar. Se você estiver dentro de um projeto de Deus, dentro de um plano de Deus, você não vai ter dificuldade com isso. Por quê? Porque você tem olhos de águia, você vê lá na eternidade. E você fala assim, não, se eu amar esse de verdade, honrar, amar, ser leal a ele de verdade, esse vai me dar galardão, mas o Juba não vai me dar galardão. Então meu alvo principal vai ser aquele, porque com o Juba eu não ganho nenhum galardão. Mas se o meu inimigo for o prefeito da cidade, eu tenho um terreno para me plantar na eternidade. E eu não preciso pregar sobre isso para vocês, porque vocês sabem que isso é verdade, não é bíblico, Raquel? Amém? Vamos lá. Confia no Senhor de todo o coração. Querido, uma coisa que você tem que saber, diga comigo, todo homem é profético. Em outras palavras, todo homem colhe o quê? Planta. Então, todo homem é profeta. Todo homem colhe o quê? Planta. Todo. Ontem também eu citei um caso. Meu pai, em 1973, ele comprou uma Kombi. E na carteira de motorista, ele andava com uma nota. O guarda parava, abria, pegava a nota aí eu estava falando aqui, né? Nós temos o governo que nós plantamos. A nação plantou semente de corrupção. Então hoje, querido, nós temos que se arrepender. Nós temos que saber que o que está acontecendo está tudo certo dentro do controle de Deus. Pague os seus impostos, seja honesto, seja justo, seja leal com o governo, com as autoridades, com Deus. Escute o vinagre, querido, que eu pus lá para você, 10 vezes aquilo, não precisa escutar o pastor Trovati, escuta outro. A Carmen disse que quase já decorou a pregação do vinagre. É grande, hein? Dá mais de hora. Edi. Não gosto mais do vinagre. Grava mais, né? Grava mais. Aí ele fala assim, ó, não se apoie na sua própria inteligência. Sabe, querido, uma das coisas que faz nós quebrar princípio também é você não concordar. Pastor fala algo, o pastor pode estar até errado. Mas você fala assim, eu não sou obrigado a concordar com tudo. Quando eu trabalhava com o Edson, inúmeras vezes, acho que toda semana eu falava a mesma coisa para ele. Porque eu ia falar para ele de algo que eu estava achando errado, que se ele fizesse era bom para ele. E o medo, porque ele era meu patrão. Eu falava assim, Edson, primeiro, antes de eu falar o que eu vou falar para você, você é meu, vamos gente, o que ele era meu? Patrão.
Então, Edson, ó, se eu tiver certo e você tiver errado, você está certo. Porque você é meu o quê? Patrão. E se eu tiver errado e você tiver certo, você me perdoa, cara. Não liga porque eu vou falar. Me ajuda só a entender se você puder, se não, esquece. Mas a reação que ele tivesse, o fato dele ser patrão, ia fazer eu ficar na minha. Esse é o segredo de eu já não ter morrido, tá, gente? Porque Deus já falou para mim que muitos que andam comigo, se quebrar a autoridade, Deus demora para tratar. Mas eu, dentro de 24 horas, o bicho pega. Eu posso morrer dentro de 24 horas. Então, eu tenho medo de minuto. Eu procuro consertar. Eu não gosto de dormir de noite sem estar de bem com o Pai. E não é difícil. É só não ligar para o sentimento e cumprir. Vamos, gente. Diga comigo. Princípios. Sentimento e pensamento, você briga com ele. Agora, por exemplo, temos que fazer a paz com a esposa antes de dormir. Temos que estar em paz com as pessoas, com o cliente, com o funcionário, com coisa, antes de dormir. Porque você vai quebrar princípios se você ficar remoendo. E nós temos que aprender essas coisas, diga comigo, porque uma coisa é uma coisa, falei. Outra coisa é outra coisa, falei. Deus pega forte com esse ministério, porque Deus tem um propósito, que você tem que olhar para essas atitudes que nós temos hoje, na hora que fizer com você, você tem que olhar como um adulto, que não liga para o que uma criança faz. Aí você vai saber, né, que aquelas coisas estão acontecendo com você porque Deus quer te colocar como uma pessoa de um nível acima, né? E para que eu tenha essa autoridade, eu tenho que vencer as coisas de criança. Porque, querido, quando você vê na Bíblia, qual que é as obras da carne, você vai descobrir, né, querido? Quando você está com problema com alguma pessoa, você vai descobrir que aquilo é obra da carne. E quem fica com obra da carne morrerá. Mas quem pelo Espírito mortifica as obras da carne, viverá. Você não pode se culpar por ter sentimento, por ter pensamento. Você não pode concordar com eles. Porque o inimigo, querido, ele chegou pertinho de Jesus e encostou em Jesus. E falou para Jesus: tu não é filho de Deus? E tentou Jesus, querido, em tudo que era obra da carne. Fome, necessidade, orgulho, né? E desafiou Jesus a um debate na palavra. Quando eu entrei na igreja metodista, então lá mexia com muita libertação. O pastor Vanderlei, o Hélio e o Juarez eram os maiores caça-fantasma da cidade. E manifestou o principado da cidade dentro da igreja. E esse principado falou para o Hélio e para o Juarez: o que vocês querem para me deixar em paz? Se vocês quiserem dinheiro, eu dou. Diga comigo: recurso, dinheiro. Então, quando você está com uma crise financeira,
e você começa a culpar a igreja porque não está funcionando, não está tendo unção de prosperidade. Dinheiro. É a mesma tentação de Jesus, eles tentaram o Hélio. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter uma vida simples e trabalhar. Trabalhar para correr atrás, querido, por causa do propósito, não por causa do dinheiro em si. E perguntou para eles assim: vocês querem glória, fama, querem ser famoso? Eu faço vocês ser famoso. Eu posso fazer isso. E ele falou assim: e posso também dar para vocês, na doutrina de vocês, tudo isso. Eu dou doutrina também. Eu dou religião para vocês. Eles mexeram com as pessoas erradas, né? Mas o sistema, querido, universal que o diabo pôs do reino das trevas, formou essa natureza em nós. Nós começamos a ver injustiça, querido, justamente nas autoridades. Cidade não vai bem, nós bate no prefeito. O Brasil não vai bem, nós bate no Lula. Paraná não vai bem, nós bate no coisa. Acorda, querido. Você está orando por eles? Para a salvação deles? Para que Deus livre eles de sofrer o castigo do pecado deles? Para que Deus traga ele na tua igreja, para ficar membro da tua igreja? E você faz a mesma coisa com teu pai e com a tua mãe. E você fazia isso com teu pai e com a tua mãe, quando teu pai e tua mãe, você achava que estava sendo injusto com você faz. É natureza. Você não precisa ficar preocupado. Não, eu não sou assim. Não, você é sim, querido, porque não tem quem não é. Se você falar que não é, você está num nível de rebeldia muito profundo, muito grande, muito forte. Porque todo mundo é assim. Tem pessoas que aprenderam a lidar com isso. Mas quem acha que está resolvido isso, querido, ele nem aprendeu a lidar. Às vezes está fazendo pecado ali e não consegue ver. Está todo mundo vendo. Desrespeitando, desonrando, sendo desleal e achando que está. Porque pensa bem, ó. Quando eu tenho uma autoridade, presta bem atenção, pode olhar lá no Google para você ver. Honra, ação de honra, respeito. Você respeita o Lula? Respeito. Honrar a autoridade tem que ter respeito. Não, eu não respeito, ele é ladrão. Ele é autoridade, querido. Pode estar até roubando, mas você tem que orar, você não pode desrespeitar. Diga comigo, respeito. Outra coisa, valoriza, dá valor. Quando você honra, você respeita, dá valor. Se você quebrar princípio de autoridade, escuta o vinagre. Ele explica biblicamente que o princípio que você quebra, quebra você. Porque quebrou o princípio, querido, é reino das trevas e vem o mesmo juízo sobre a tua vida. Nem Deus pode fazer você escapar.
Entende? Então, se você andou quebrando o princípio, que ele começa a orar, jejuar, buscar a Deus e fazer o contrário do que você fazia. E começa, querido, reconhecer que de vez em quando a tua boca abre e você pisa na bola. Para que isso seja acidente e não um ato, né, liberado por uma razão ao qual vai te condenar. Por isso que aqui diz, ó, não se apoie na sua própria inteligência. Para de querer, querido, achar que você é inteligente, e não é bem assim não que o pastor está falando. Aqui está dizendo isso. É melhor você ser um tolo, entende? Que obedece uma autoridade como um tolo, como um burro, como coisa, do que querer ficar livre daquela autoridade, para ter liberdade, porque está tendo uma injustiça, porque eu não concordo, porque Deus não está lá mais, porque é o diabo que não está. Ué, se o diabo não está na tua igreja, por que você não expulsa? Por que você não faz as coisas acontecer? Se você tem uma autoridade maior do que a do teu pastor, por que você então não ora por ele, não? Ó, o coração, ó, confia no Senhor de todo, porque quando eu confio em Deus, eu fui lá, não deu jeito, o que eu faço? Eu ponho na mão de Deus. E eu aprendi uma coisa, quando você põe na mão de Deus, querido, é fria pegar de volta. E aí a gente tem uma luta muito grande com a igreja, né? Porque você põe na mão do Senhor, mas no outro dia a própria pessoa vem e provoca você de novo. Aí você tem que pôr de novo na mão do Senhor para aquele dia dormir bem, né? Mas daí vem e coisa de novo. Então a coisa mais difícil que tem, querido, é você ser leal, cumprir os princípios de Deus com as pessoas do teu dia a dia. Só que pensa bem comigo, se você no dia a dia não for transformado, você é de verdade? E Deus não vai aceitar nada falso, Deus só quer pessoas transformadas de verdade. Não dependa de ninguém mudar para você mudar. Não dependa. Porque até Deus pode estar permitindo que aquela pessoa fique como um espinho na tua carne para você ir para o céu. Senão você vai para o inferno. Então, não dependa do teu marido, não dependa do teu patrão, não dependa do teu pastor, não dependa do irmão, não dependa da tua família para você mudar. Transforme-se um homem, uma mulher de Deus, querido, antes que seja tarde demais. Porque a partir do momento que você é salvo, querido, você não vai ser mais julgado pelos teus pecados. Você vai ser julgado, querido, por ser reprovado. Diga comigo, uma coisa é uma coisa, fala aí. Outra coisa é outra coisa. Fala assim, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, todos nós nesse ministério está em teste todo dia, toda hora. Porque o propósito de Deus para esse ministério vai fazer com que só 300 de Gideão, né? É como fosse Gideão. Pouquíssimos vão conseguir passar pelos testes. Então, o que o pastor está ensinando aqui a você é porque na hora que você estiver passando pelo teu teste, se já não estiver passando, você esteja pronto. Deus não escolheu Gideão à toa. Deus escolheu Gideão porque Gideão era trabalhador e porque não estava indignado com o que o inimigo estava fazendo. E Deus olhou aquela indignação e viu que ele falou, não, meu trigo eles não roubam. Ele falou, opa, esse dá para usar.
Então, se você, querido, estiver lutando contra a tua carne, contra o diabo, contra as circunstâncias, para falar assim, a minha bênção o diabo não rouba. A minha bênção, diga comigo, levanta, fica de pé, vai, vamos. Glória a Deus, fala aí. Aleluia. Fala assim, a minha bênção, o diabo não rouba. Fala assim, a minha bênção, o diabo não vai roubar. Fala assim, as circunstâncias da minha vida são terreno para eu plantar semente e ver a glória de Deus manifestar na minha vida. Amém, querido? Diga comigo assim, o que importa é que Deus tem um propósito para mim nesse ministério. E eu não vou perder. E eu sei que a minha vitória vai vir só pelo barulho que eu vou fazer. Nós não vamos fazer nada, querido, nós só vamos fazer barulho. Só que Deus vai usar quem está passando nos testes, sendo aprovado. Lute para você não ser reprovado. Lute. Porque quantos, querido, pode estar há quase 30 anos lutando para o que Deus vai fazer aqui, querido, e foram reprovados. E não interessa o que eles pensam, porque eles pensam que não. Saiu na bênção. Na bênção. Me livrei. Estou livre. Então estavam aqui, eram trouxa. Porque você está num lugar sem propósito, você é um imbecil, um trouxa. Tem que ter propósito. A Bíblia fala que para você não ser tolo. Seja sábio. E se você, querido, lutar pela causa, todos podem perder, mas você vai vencer. Eu sou um, querido, que veio de um grupo, querido. De uma turma. Nós éramos mais ou menos uns 100 ou 200 homens. Quase nenhum, querido, tem o que eu tenho, de chamado, de unção, de presença de Deus, de promessa cumprida. E eu era o único improvável, porque os outros eram tudo doutor, dono de empresa, era tudo pessoas, querido, muito mais sábio do que eu na palavra, muito mais fiel do que eu, pregava muito melhor do que eu. Então não perca, querido. Deus te põe no teste, porque a glória é dele. Quando você vê um versículo na Bíblia, querido, você fala assim, isso é uma chave para mim nunca errar. Toda vez que eu leio João 1, diz assim, no princípio ele era o verbo era Deus. Aí fala assim, tudo, diga comigo, tudo é você, querido, é sua saúde, é seu dinheiro, sua casa, sua família, sua igreja, o ar que você respira, o corpo que você tem, tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. Então não pense, querido, que o talento que Ele te deu vai te dar a glória para você falar assim, opa, aquilo aconteceu porque eu. Querido, quando você fala assim, o vinagre vai falar lá que o pior
que um servo de Deus tem é o talentoso, porque ele vai trazer a glória para si, e Deus não divide a glória dele. Quebra princípio e morre cedo, porque esse é o princípio de Satanás, roubar a glória de... Se eu tenho um talento é porque Deus, o que ele fez, querido? Deu. A glória é dele. Eu tenho que ser humilde, de coração, porque valente parece arrogante. Quem sonda o coração é Deus. Cuida do teu coração e da tua mente, porque a boca fala do que o coração está cheio. Sai do teu lugar, vem aqui. E vamos dobrar o joelho. Depois nós vamos orar para as mamães. Até a mulher, querido. Deus fez o homem e a mulher. Agora, querido, diga para Deus, fala assim, Deus, fala aí, Deus, meu Pai, tenha misericórdia da minha vida. Deus, meu Pai, me ajuda a fazer a sua vontade. Eu vou chamar o Luca, o pessoal que está lá no coisa também, fica de joelho aí, tá, filha? Porque quando vocês estão trabalhando, o pastor apelou, o primeiro que tem que vir é vocês. Senão está havendo desonra, desrespeito e falta de valor no que o seu pastor faz. Tá? Primeiro é vocês. Primeiro é quem trabalha no culto. E geralmente é nós, né, que está à frente, que o diabo quer mais pegar. Digam comigo, Senhor Deus, eu estou de joelho, junto com a igreja, reconhecendo que o Senhor é o Rei, é o Deus Todo-Poderoso. Diga, meu Pai, o diabo pediu para Jesus dobrar o joelho e adorá-lo, para que ele lhe desse todas as coisas. Eu estou na tua casa, me dobrando o joelho a ti, ó Deus, para que fique bem claro, falei, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, e o Espírito Eterno, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu estou junto com o meu pastor, com o meu joelho dobrado, te pedindo perdão. Deus, anula toda palavra que eu pratiquei desonra contigo, com meus pais, com meus líderes e com as pessoas que o Senhor colocou comigo para me corrigir. Meu Pai, meu Deus, anula tudo. Se eu fui usado para estabelecer uma obra do diabo na vida de alguém, principalmente autoridade, eu quebro agora, em nome de Jesus, e ao contrário que eu fiz, eu te peço, Deus, que aconteça ao contrário, que essas pessoas sejam abençoadas,
salvas, sejam felizes, tenham sucesso em tudo. Que tudo que eu quero para mim, o Senhor dê, Pai, mais para eles, para a glória de Teu nome. Papai do céu, toda obra de feitiçaria, bruxaria, palavras negativas, maldição familiar, sejam quebradas sobre os membros da minha igreja, sobre a minha casa e a minha família. Papai do céu, eu te pedi isso, mas agora eu quero te dizer muito obrigado. Obrigado, meu Deus, porque eu estou aqui, porque um dia o Senhor levantou uma liderança. Um dia o Senhor levantou alguém para que eu pudesse andar. Um dia o Senhor levantou alguém, Pai, para falar comigo e me convidar. E assim, Deus, seguindo alguém que tinha direção, até aqui o Senhor me ajudou. Eu te louvo, Pai, pelo meu trabalho, porque sem Ele, eu não teria o meu sustento. Eu te louvo, meu Deus, pela minha saúde. Meu Pai, eu nunca parei para te agradecer pela unha, pelos dedos, pela sola do pé, pela perna, pelos meus órgãos, pelos meus olhos, pelo meu cérebro, pelo meu coração. Eu nunca parei para te agradecer, Deus, pelas minhas mãos. Mas se eu perder, Pai, qualquer órgão desse, eu vou buscar a Ti, Senhor, para o Senhor me ajudar. E quantos estão perdendo, porque não tem esse costume de ser grato? Quantos estão desempregados, porque não são gratos pelo emprego que teve? Quantos pais perderam a saúde, mas quando a tinha, não te louvavam, não te adoravam? E a sua palavra ensina: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Deus, meu Pai, toda a honra, toda a glória é Tua. Toda a honra, toda a glória é Tua. Aleluia. Agora ore você, querido, por você mesmo. Eu vou desligar o meu microfone e eu tenho uns negócios particulares com Deus. Senhor Deus, eu oro por esse ministério, Pai.
Eu lhe peço, Deus, que cada pessoa, Pai, que ficar conosco, Deus, seja alinhada, Pai. Alinhada, Deus querido, aos seus princípios e seus propósitos, Pai. Que cada uma, Deus, saiba o propósito, Pai, e o porquê, Pai querido, de cada situação, Pai, para que eles possam, Deus, não perder, Pai, aquilo que o Senhor tem, Pai, para nós, ó Pai. Que o Senhor, Pai querido, alinhe, Pai, o coração de cada um aqui, Deus, em nome de Jesus, Pai, para a glória de Teu nome, Pai. Pai, nós vamos no monte todo mês, Pai, mas eu estou querendo ir mais, Pai. Nós vamos, Pai querido, dobrar o nosso joelho nesse lugar, Pai, para buscar a Tua presença, Pai. Mas o que eu quero mesmo, Pai, é Te provocar, Deus, porque as coisas só vão acontecer, Pai, se o Senhor descer nesse lugar, Pai, para fazer, Pai, se nós não podemos fazer nada, Pai. Ajuda nós só a fazer barulho, Pai, para que o Senhor possa agir, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Pai, há muitos, Deus, estão aqui até hoje, Pai. Não deixa com que mais ninguém se perca, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Tudo para a Tua glória, Pai. Tudo para o Teu louvor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai, faz com que cada um de nós possa, Senhor, cumprir princípios. E sermos leais, Pai. E sermos fiéis, ó Deus. E que a gratidão, Pai, seja a base, Pai. O agradecimento, Pai, de todas as bênçãos que estão, Senhor, sobre nós e que vão chegar mais sobre nós, Pai. Que nós possamos ser gratos, Pai, para não perder o que o Senhor já deu, Pai. Tem muitos, Pai querido, que ficam ingratos, Pai, querendo mais coisa, Pai. Querendo mais coisa, Pai. E o segredo, Pai, é estar grato com o que o Senhor já fez. Com o pouco que o Senhor nos deu. Que daí o Senhor coloca sobre o muito. Pai, uma coisa que eu busco como minha riqueza e meu tesouro pessoal, que eu também quero que esse ministério busque, é o Teu propósito, para que a Tua vontade seja feita, para que nós tenhamos, Pai, alinhamento, para que nós não sejamos religiosos e nem abusadores e nem também rebeldes, mas que nós possamos, Pai querido, trabalhar para o Teu propósito, para fazer a Tua missão acontecer, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu Te louvo, Deus, pelos momentos de intimidade que o Senhor me pega, que o Senhor pega esse ministério. Eu Te louvo, Pai, por esses momentos. Eles são, Senhor da glória, como um refrigério para nossas almas, Pai. Eles são como água para o sedento, ó Deus. Senhor, as manifestações Sua, Pai, são para nós, ó Pai querido, como um manjar, Pai, gostoso, delicioso, Pai. São como, Deus querido, as delícias de uma festa. Pai, eu Te louvo, Pai, pelas manifestações, Pai, da Tua glória. Quando o Senhor manifesta, que o Senhor fala, que o Senhor age, que o Senhor faz, Pai, nós ficamos como quem sonha. Nós ficamos como criança, Pai, que ganhou doce, Pai, que ganhou presente. Às vezes, Pai, nós nem dormimos, Pai, do mesmo jeito, Pai, nós dormimos diferente, Pai. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus. Sabe, Pai, eu tenho, Pai querido, uma paixão por Ti, Pai, que é incontrolável, Deus. Eu fico, Pai querido, só querendo, Pai, querendo, como uma criança que é doce. Mas eu tenho recebido tão pouco, Pai, perto do que eu sei que o Senhor tem para dar, Pai. Pai, eu sei, Pai, que a culpa é minha, Deus. Mas me ajuda, Pai, ajuda esse ministério, Pai. A nós, ó Deus querido, pegar, Pai, pegar a Tua bênção, Pai, pegar, Deus, de modo, Pai, que nós possamos, Senhor, agarrar, Senhor. Pai, a palavra, Deus, que nós recebemos essa semana, foi forte, Pai, foi reveladora, mas é tudo coisa, Pai, que eu já sabia, Pai. E Tu, ó Pai, só confirmou, Deus, e veio falar para nós de novo, Pai, como Tu falaste várias vezes para Abraão, o Senhor tem falado várias vezes para nós, Pai.
E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor fala essa palavra para nós ficar firme, para nós não parar de vir nesse lugar, para nós não parar de ter ânimo, não parar de buscar, não parar de orar, porque o Senhor, Pai, já é certo que o Senhor fará. Te amo, Pai. O Senhor não quer que ninguém perca, Pai. Teu amor, Pai, é maravilhoso, Deus. Tua justiça, Pai, é perfeita. Tu és lindo, Deus, maravilhoso. O Deus Todo-Poderoso. Toda a honra, toda a glória é tua, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso. Eu coloco cada família que está aqui. Em especial coloco o Edson, Pai. Eu dou uma ordem agora que esse espírito de aflição saia daquela casa. Que todo verme, Pai, e bicho, Pai, morra. E deixe o Edson, Pai, intacto, Pai. Perfeito, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu também declaro aqui, Pai, que de perto e de longe, todo negócio, toda a trama do diabo, querendo fazer com que as pessoas que trabalham com a gente, que andam com a gente, que vêm nesse ministério, Pai, fiquem andando atrás de conversa, de fofoca, através de descontentamento, Pai. Todos, Deus, a obra do diabo seja destruída, Pai, e ao contrário, teus anjos, Pai, vão ministrar, Pai, que o Senhor coloque, Deus, que o Senhor, Pai querido, faça milagres, Pai, de entendimento, Deus, para que todos sejam abençoados, Pai, para que todos permaneçam, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, eu sei que o Senhor não falha, eu sei que a Tua palavra é fiel, eu sei que o que o Senhor diz, Pai, está dito. Te amo, Pai, te adoro, Deus. Louvado seja Teu nome, Pai. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou para o seu louvor, para o seu louvor. O Senhor é grande, Pai. O Senhor é poderoso, Deus. O Senhor é magnífico, ó Deus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Toda a honra e toda a glória nós damos ao Senhor. Amém? Sabe, querido, o Robert esteve aqui conosco
E tem gente que estava nos visitando aqui porque gostou. E muitos de vocês também gostaram. Só que nessa casa tem profeta. Nessa casa tem profeta, e tem profeta bom ainda. Amém? E agora é a hora dos profetas trabalhar. Você vai ofertar. Vou acabar de ler aqui Provérbios 3, até onde eu quero ir. Diga comigo: honrar é dar valor, respeitar. Entendeu, querido? Valorizar, respeitar. Amém? Ser grato. Então agora está na hora de nós honrar a Deus, mas nós vamos acabar de ler lá. Põe para mim, Fábio, onde parou. Fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Confia no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Vamos lá. Lembre de Deus em tudo que você fizer. Lembre de Deus em tudo que você. Quando a gente está fazendo qualquer coisa e a gente lembra de Deus, você vai ser corrigido pela consciência se você for uma pessoa que lê Bíblia, que ora, que vem na igreja. Um dia a Carmen, o ônibus saiu antes do tempo, né? Ela teve que correr atrás do ônibus e ela ficou muito braba com o motorista. Ela chegou em casa: pastor, amanhã eu vou ligar lá na empresa, vou não sei o quê, eu vou falar que esse motorista foi isso e tudo. Aí eu só falei assim para Carmen: Carmen, e o Espírito Santo? Não, antes ela falou para mim: não vem não, pastor, não vem falar para mim nada não. Eu falei: mas e o Espírito Santo? Falei para ela: ai meu Deus, ai. Aí ela já subiu lá dentro. Então eu fiz ela lembrar de Deus. Tudo que você pensar e fizer, lembra de Deus. Está com um pensamento ruim na cabeça? Lembra de Deus. E você vai falar para você mesmo: mas Deus não se agrada do que eu estou pensando, do meu pastor, meu patrão, da minha igreja, do meu irmão da igreja. Deus não gosta disso. E aí eu vou fazer o que é certo. Amém? Vai lá, mais um pouco. Lembre de Deus em tudo que você fizer. Não fique pensando que você é sabido. Tem gente que pensa que é sabido, que as coisas acontecem tudo por causa dele. Tem gente que ele pensa que ele é a última Coca-Cola do deserto. Tem gente que acha que porque estudou um negócio sabe mais do que o pastor, sabe mais do que o professor, sabe mais do que o... Não, eu estudei, eu sei. E a Bíblia fala: não fique pensando. O que a Bíblia está falando? Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor, não faça nada que seja errado. Vamos lá. Pois isso será um bom remédio para curar suas feridas de alma, de coração, alivia. Depois que a gente pensa que é do Senhor, né, querido, você fica em paz, você dorme tranquilo, né? Você já tem a resposta. É ou não é? É ou não é, pastor? Olha lá. Aliviar suas feridas e os seus sofrimentos. Vamos lá. Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. A Bíblia fala assim: adore a Deus, honre a Deus, né, com todas as primícias da tua renda, diz numa versão tradicional. Olha lá. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho, aqui no caso nosso é dinheiro, né? Tanto dinheiro, que não será capaz de armazenar. Amém, querido? Honra
no princípio bíblico é atribuído alto valor, peso, dignidade a Deus, a sua palavra e às pessoas, indo além do simples respeito. Vem do hebraico kabod, peso, glória, e o grego timão, estimar, sendo um posicionamento de coração que reconhece a autoridade estabelecida, gerando o favor de Deus e relacionamentos saudáveis. Hoje, eu não preguei só sobre honra, eu preguei sobre princípio, tá, gente? Eu não preguei sobre o pecado da desonra, é um princípio. Princípio é mais sério do que pecado. Quem quebra princípio não é aprovado para o propósito de Deus, né? A gente não sabe porque tem pessoas que são incapazes, né, de obedecer princípios, e a gente não sabe se Deus não deu capacidade ou não, então ninguém pode julgar em termos de condenação. Mas diga comigo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se não souber cumprir princípio, você não é chamado para o propósito que Deus tem para esse lugar, para andar conosco. Não faz parte, né? Agora, as outras coisas, quem é o pastor, né, para julgar, né? Porque Deus salvou o ladrão na cruz lá, né, sem fazer nada. Nesse momento eu quero chamar as mulheres aqui na frente. As mulheres, que hoje é o dia das princesas. Vamos lá, vem as princesas aqui. Agora, uma coisa que eu quero que vocês entendam. Diga comigo assim, as mulheres. Vem você também, filha. Você também é uma princesa. Ó, diga assim para as irmãs do lado. Fala assim, ó, uma coisa é uma coisa, fala aí. Outra coisa é outra coisa. Fala assim, nós somos filhas de Deus. Então, chama ela de princesa, fala. Filha do rei, o que é, gente? Né? Princesa, né? Amém, querido? Então, por que eu falei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? A palavra que o pastor deu até agora é palavra para liderança, é palavra para a igreja se posicionar como igreja, não é uma palavra evangelística. Só que, por mais duro que seja a palavra de Deus para a nossa vida, você tem que estar posicionado como um príncipe, como um filho de Deus. E se você não for grata como uma filha, como uma princesa de Deus, você não vai receber certo a palavra de repreensão de Deus. Porque a palavra de repreensão de Deus é para os filhos, né, que o amam, que o entendem. Então Deus, Ele ama todo ser humano e quer que todos se transformem em filhos. Mas vocês já são filhas. Amém? Todo o meu chamado, o meu ministério, tudo que Deus me corrige, é porque Ele tem um plano para a minha vida. Ele não quer que eu seja um filho comum, normal. Ele quer que eu seja um líder. E por isso que nós passamos por provas, nós passamos por prova para ser aprovados, para sermos transformados. Amém? Ô glória. Hoje tem mais mulher dentro da igreja que homem, né? Glória a Deus, né?
Vamos ficar de pé, amarado aqui? Vamos abençoar. Eu vou abençoar vocês, tá? E os homens que estão aqui também. Glória a Deus. Mas eu vou ler os salmos, né? Cadê? Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Qual os salmos que o pastor vai ler? Vamos ver se as mulheradas sabem. As mulheres tinham que ler isso aqui todo dia. Não é salmos, é provérbios, né? Provérbios, qual provérbios que é? Provérbios 31. Mulher virtuosa. Fala assim, eu não sou uma mulher normal, falei. Eu sou do Ministério Restauração da Noiva, falei. Fala, eu não sou normal não, falei. Se alguém perguntar para você, você é normal? Você fala, não, eu sou do Ministério Restauração da Noiva. Fala, lá ninguém é normal, né? Aqui o mais são, querido, ele taca pedra em avião, né? Ele só não pede para o avião jogar nenê, né? Fazer nenê. Amém? Vamos lá. A esposa ideal. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar a comida para a família e para dar ordens às empregadas. Examina a compra, examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte, trabalhadora. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz coberta, usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça. Está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. E o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão, a beleza acaba. Mas a mulher que teme ao Senhor, o Senhor Deus, será elogiada, será honrada. Deem a ela o que ela merece por tudo o que faz, e que seja elogiada
por todos. Amém? Essas são vocês. Essa aqui é vocês. É a minha esposa. Amém? Senhor, eu abençoo, Pai, as mulheres, Pai. As mulheres da nossa nação. Primeiro, Pai, eu te dou toda a honra e toda a glória por cada mulher, Pai, que o Senhor criou, formou, Pai. Para nós, ó Pai, homens, Deus. E para a tua glória, Pai. Pai, eu quero, Pai, te pedir, Deus, que sobre essas suas filhas, suas princesas, Pai, repousem a tua glória, Pai. Porque elas estão nesse lugar, Pai, porque elas querem a tua presença como riqueza, Pai, como tesouro. Deus, usa cada uma delas, Pai, dentro do teu propósito. E que o prazer delas, Pai, seja te servir, Pai. Te honrar, Deus, para a glória de teu nome. Eu abençoo, Pai, elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoo meus irmãos, Pai, os maridos delas, Pai, para que eles sejam príncipes teus, Pai, provedores, Pai. Sejam homens, Deus, que dê orgulho para elas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, nós te pedimos a bênção sobre essa semana. Que essa semana seja uma maravilha, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amém? Ó, as mulheradas, o Dani quer que vocês façam uma foto ali, ó, de recordação e vão receber uma lembrancinha ali na frente. É isso, Dani? É? Como é que é para ficar lá? Ficar no painel lá, vocês vão fazer uma foto, tá? Igual da seleção brasileira, tá? Glória a Deus.